Então, vamos lá. Compartilhando a tela com vocês, tivemos um problema na unidade 4, não foi? O desafio que era você encontrar o anexo. A, a- Aí a gente conseguiu, né, entrar em contato, a gente mandou um e-mail para a empresa, para a Saga lá, para ela verificar o que estava acontecendo nessa unidade 4. E ela resolveu o problema da unidade 4. Ela colocou o anexo lá e fez o conteúdo do livro também ficar disponibilizado. Só que a hora que ela põe lá o anexo, eu não sei se ela ajudou muito o aluno, né? O anexo em si não acaba meio que favorecendo muito na solução do desafio. Então a gente vai acabar fazendo esse desafio hoje juntos aqui, a gente vai comentando um pouco a respeito dele. É, Como eu já falei que nós teremos ainda mais 3 semanas, houve uma reunião do Massari com os professores e assim, o que ficou meio que acordado? Foi dado uma liberdade para o professor escolher qual estratégia que ele acaba entendendo como sendo a melhor para desenvolvimento das aulas, né? Então, até agora nós estávamos fazendo, a gente estava fazendo meio que uma mescla do conteúdo que era já programado para a aula presencial com um pouco daquele que é oferecido pela plataforma Saga, correto? Isso já estava previsto no nosso planejamento, não com 4 unidades, mas só com duas, que eram as duas primeiras lá, a unidade de sistemas energéticos e a inter-relação atividade física, aptidão física e saúde. Aí nós tivemos que aumentar, né? Colocamos mais 2 unidades, falando sobre forças musculares e essa relação de força e velocidade. A aula de hoje vai dar, não sei se é ainda inteira, porque a gente não, acho que não conseguimos dar conta de todo o conteúdo de velocidade hoje, né? Mas quando a gente terminar a velocidade, as coisas começam a ficar cada vez mais claras para vocês no que diz respeito ao componente, né, do curso. E com essa questão das próximas 3 semanas, houve essa possibilidade do professor optar se ele ia introduzir mais 3 unidades da plataforma Saga para os alunos desenvolverem, se o professor ia continuar só com as aulas live, como que ia ficar isso, ou se ia fazer um mesclado, aula live com a plataforma. O que eu acabei optando por fazer? De ficar só com as lives. Por que eu falo que eu optei por ficar só com as lives? Porque eu tenho percebido que vocês estão ficando sobrecarregados, né? É muita coisa. É uma coisa nova a questão do EAD, e aí unidade minha, tem unidade da Iris, tem unidade do Du, tem unidade de todo mundo que vocês têm que fazer. E ela demanda um bom tempo, não é uma coisa que você faz aí rapidinho, coisa de 15, 20 minutos, né? Se você for fazer da forma como ela determina, ler todos os conteúdos, ler o conteúdo do livro, resolver os exercícios, né, ver lá a dica do professor, ver os anexos que são apresentados também lá na frente, resolver o desafio. Você gasta aí muito tempo. Hoje cedo eu estava conversando com um aluno que ele falou que para cada unidade ele perde no mínimo umas 4 horas para conseguir fazer ela por completo. Né? Isso de fundamentos do exercício. Ele falou que o Dudu ele divide em 2, 3 dias, que ele não consegue fazer tudo num dia só. Né? Porque a coisa não é tão simples. Né? Aquela necessidade que existe muitas vezes na solução das coisas, nessa interação que tem que existir com o professor, o EAD às vezes não, o EAD ele não permite, né? E a gente fazendo essa mescla das aulas live com o conteúdo da saga, muitas vezes a gente faz com que essa lacuna seja preenchida, beleza? Só que aí o que eu acabei meio que entendendo? Pô, se eu for colocar mais 3 unidades aqui, o que vai acontecer na unidade 5, 6 e 7? Eu vou por mais 3, o Du vai por mais 3, a Is vai por mais 3, o Rubens vai por mais 3, todo mundo vai por mais 3, ou seja, vai ficar ainda bastante coisa para fazer, porque vai ter as lives, e assim,
O conteúdo da saga ele é um conteúdo muito bom, é um conteúdo que ele acaba acrescentando e muito aquilo que a gente vem procurando desenvolver em sala de aula com vocês, mas assim, muitos dos assuntos eles fogem um pouco da vertente teórica, daquilo que acaba sendo fundamentada a nossa proposta de aula, a nossa proposta de curso, né? Então, ou muitas vezes ele acaba mesclando com outras disciplinas, né? A questão da interdisciplinaridade, ela acaba sendo muito presente também dentro dessa plataforma Saga e às vezes acaba dificultando um pouco para o aluno essa relação por ser uma coisa nova que foi imposta assim, meio que nas pressas, né? Na emergência da situação. Então eu optei por continuar só com as aulas lives. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, a unidade 5, que corresponde ao conteúdo que a gente está começando hoje, né, que é velocidade. Pode ser que a gente gaste 2 dias para fazer isso. Depois um conteúdo, uma unidade 6, que é velocidade, né, que a gente também vai ter aí 1 ou 2 dias para a realização dela. E aí uma unidade 7, que eu não coloquei nada, que na verdade a minha ideia é a gente fazer alguma coisa em conjunto, né, um exercício conjunto em que haja necessidade de nós relacionarmos todas essas capacidades físicas de acordo com a predominância que surge em diferentes práticas, em diferentes modalidades esportivas. Então, quando nós chegarmos lá perto do que seria a unidade 7, a gente vai ter que fazer um levantamento na sala de aula, quais seriam os interesses que existem dentro da sala de atividades, de práticas, de esportes em que nós possamos relacionar dentro desses esportes qual que é a predominância da capacidade física e no que diz respeito da classificação dela. Então a gente quer trabalhar o futebol, beleza, mas o futebol geral, então a capacidade A, B, C e D. Por posição, então a gente vai ter, por exemplo, tal posição dependendo de mais velocidade, outro de mais força, outro de resistência e por aí fora acaba indo. Então eu queria saber de vocês se vocês meio que concordam com isso, ou vocês preferem que eu coloque realmente unidades da saga para vocês responderem os desafios, os exercícios, né? O que vocês acham? Eu, particularmente, prefiro deixar só as lives, como você optou. Né? Acho muito mais fácil, não sobrecarrega tanto. Que nem esses dias não, foi semana passada. Eu estava fazendo as atividades, né? E a sua e a do Gianola eu faço no mesmo dia, sempre no mesmo dia. Uhum. Daí a sua deu um pouquinho mais de tempo para fazer e ainda não tinha feito a do Gianola. Ele mandou e-mail para mim. Wellington, viu que você não fez o desafio, não fez os exercícios, etc e tal, papapá, é porque não tive tempo. Então, Né? Então, acaba sobrecarregando. Isso é uma coisa que o Massari fala, tem como você mandar mensagem individual para o aluno e tal, mas eu acho que aí é colocar uma pressão exagerada, né, nessa questão da obrigatoriedade de ter que responder dentro de um certo tempo, dentro de um período, né. As unidades elas vão ficar abertas até o final do semestre, e se for possível a gente conversa com a Massari e deixa aberta até o final do ano, né. Eu encaro as unidades muito mais como um exercício daquilo que é discutido em aula, em que vocês vão procurar relacionar não só aquilo que está sendo feito em aula, mas muitas vezes aquilo que é encontrado também fora da sala de aula, né? Então, isso é uma opinião minha, né? Uma particularidade minha. Tem outros professores, muitas vezes, que vão entender a unidade como uma forma de avaliar vocês e colocar nota. Também é uma suposição que eu estou fazendo, não estou afirmando, beleza? A gente vai fazer alguns testes que eu estou já em fase de elaboração, que eu vou mandar para vocês pela unidade ou pelo e-mail mesmo, em que vocês respondem, e a gente vai ter também um momento dentro das lives para responder esses testes aí, e aí esses a gente acaba utilizando realmente como uma forma de avaliação, né? Não digo uma avaliação, mas como uma forma de dar uma nota, né? Você ter ali um número registrando o seu aproveitamento do semestre. Beleza? Então a gente vai ter, a partir de hoje, na verdade, muito mais lives do que unidades temáticas que surgem
dentro da plataforma Saga, unidades temáticas que são pré-elaboradas pela empresa, né? Mas vamos lá na nossa unidade 4, né, que foi a unidade que deu o problema. A gente viu que a plataforma, a Saga em si, ela foi até bem rápida na solução. Eu mandei um e-mail na segunda-feira para eles, na terça foi o feriado, na quarta-feira eles já estavam me respondendo, dizendo que já estava ok, que eles agradeciam o alerta do problema que tinha acontecido tal, e que já estava solucionado, né? Daí eu fui entrar lá e fui ver realmente o anexo, como que ele era tal, e aproveitei para ver a questão dos acertos nos exercícios. A gente acaba vendo que no relatório de exercícios aqui, a pergunta 5 é que acaba tendo o maior índice de erros, né? E não acaba não sendo assim um erro tão absurdo, né? A questão 4 a gente tem lá 50% acertou, 50% errou. Então eu acho que agora a gente vai conversar a respeito do desafio, depois a gente analisa o que seria essa questão 4 e essa questão 5, para meio compreender o que pode ser que tenha sido os erros ou os acertos, né? Então, indo lá para o nosso desafio, vamos abrir aqui a página tal qual vocês conseguem enxergar. O desafio principal até então era a gente achar o arquivo padrão lá para a resposta, né? Era o anexo, tinha aqui um baixa aqui e agora eles escreveram um veja aqui. Então isso demonstra que realmente eles mexeram, né? Então o desafio ele apresentava duas situações bem assim distintas, né? Uma que estava relacionada à contração, né? A ação muscular concêntrica, e outra relacionada com a ação muscular excêntrica. E aí você tinha que fazer uma análise em torno dos 4 quadradinhos verdes que tem aí, né? Então tem lá menor velocidade mais força, maior velocidade e menos força, menor velocidade e menos força, maior velocidade e mais força. E aí relacionar esses mais e menos aí com essa questão concêntrica e excêntrica da ação muscular, né? Então, o que a gente tem que imaginar aí? O que é, primeiro, antes de mais nada necessário a gente saber? A diferença que vai existir entre concêntrica e excêntrica, que foi aquilo que nós discutimos na aula de força, correto? Então, quando a gente fala em ação concêntrica, o que está acontecendo numa ação concêntrica? O encurtamento do músculo. Você está tendo um encurtamento do músculo, certo? Então, numa ação concêntrica, o músculo encurta. Numa ação excêntrica, você também vai ter o encurtamento da musculatura, não vai? Sim, mas ele vai ficar mais relaxado do que Só que a concentrado, relação ele vai tipo se alongar, né? só que a relação que vai existir de ação concêntrica com ação excêntrica na força, ela acaba sendo diferenciada. Por quê? Quando a gente fala em ação concêntrica, eu estou falando numa força que é maior do que aquela que é oferecida pela resistência. Vocês estão lembrados? Então, a partir do momento que eu tenho uma capacidade de produção de força que seja superior àquela força, por exemplo, que a resistência oferece, eu consigo movimentar ela porque essa minha força é maior. Na ação excêntrica, o que acaba acontecendo? Você vai ter uma relação inversa, né? A gente colocou lá que na ação excêntrica a resistência acaba sendo maior do que a força e por isso esse movimento vai sendo um movimento de cessão, né? Para resistência. Vamos pegar como exemplo o exercício do rosca bíceps. O rosca bíceps ele acaba ajudando muito na compreensão dessa questão que é o desafio proposto, né? Então, quando eu tenho a ação concêntrica na rosca bíceps,
o que vai acontecer comigo? Eu vou ter mais força ou menos força? Mais força. Mais força, não é? Porque na hora que eu estou fazendo o movimento de rosca bíceps, eu tenho o halter na minha mão, eu tenho que fazer força suficiente para eu conseguir fazer com que eu corra o deslocamento, a flexão do cotovelo, o meu bíceps ele vai encurtar, fazendo com que o peso chegue próximo aqui ao meu braço ou ao meu ombro, beleza? Tenho certeza absoluta que para aqueles que treinam musculação, com certeza 100%, de que eles já ouviram falar que na hora de fazer o exercício, eles têm que fazer o exercício, para ele ser eficiente, eles têm que ser feito de maneira bem concentrada. Vocês já ouviram isso? Faz concentradinho, Sim. calma, não faz com tanta velocidade o movimento para que ele seja, para que ele pegue mais, né? Então, para pegar você tem que fazer devagarzinho, porque daí pega. Você vê algumas pessoas na hora que vai fazendo as repetições, né? Quando chega próximo das das 3 últimas repetições, ele vai bem devagarzinho para sentir mesmo aquele músculo contraindo. Então a gente vai perceber que numa ação concêntrica você vai ter. E aqui seria legal se esse quadradinho ele mexesse para cá, né? Mas ele não mexe, o maldito. Você vai ter mais força em comparação com a velocidade. Então você tem numa ação concêntrica mais força e menor velocidade. Só que, e se ocorre o contrário? Se eu faço, para eu conseguir fazer uma ação com mais velocidade, certo? O que acontece quando eu tenho mais velocidade naquilo que eu realizo? Eu consigo ter mais força também nela? Não, menor força. Você vai ter menor força, daqui a pouco a gente vai entender mais ou menos isso. Então a gente vai ter aqui menor velocidade mais força, maior velocidade menos força, ligado aqui com o que seria essa ação concêntrica do músculo. E por eliminatória simples, né? A gente vai ter ação excêntrica, menor velocidade menos força, maior velocidade e mais força, né? E por que acaba acontecendo isso? Quando a gente faz a mesma coisa na ação concêntrica, quando a gente fala, faz devagarzinho a fase de contração, e na hora que você vai fazer a fase excêntrica, também faz ela devagar. Só que a hora que você faz esse movimento devagar, você está tendo uma diminuição também na capacidade de produção de força pela musculatura, porque ele está cedendo, né, para a resistência, correto? Se a gente fizer essa ação excêntrica numa menor velocidade e com mais força, a ação ela não consegue ser realizada, ela não dá liga, não é compatível com a ação. Só que, por outro lado, na hora que você emenda, você propõe uma ação de maior velocidade, aí ele vai ter que ter mais força para promover essa contração e fazer o movimento de extensão do cotovelo, pegando aí no exemplo do rosca bíceps. Ficou claro para vocês o porquê que o que foi separado para concêntrico foi separado para concêntrico e o que foi separado para excêntrico se encaixou no excêntrico? Sim? Sim. Por que eu falo isso? Porque essas coisas, elas têm como razão aquilo que acontece dentro da estrutura muscular, né? Dentro do que é apareceu. Dentro daquilo que ocorre lá a nível de fibra, que a gente chama de pontes cruzadas, né? Então, aqui, eu creio que essa teoria das pontes cruzadas, vocês devam ter visto o Otávio falando a respeito dela. Já viram mais ou menos alguma coisa a esse respeito ou não? Que fala como que ocorre a contração muscular? Entre a actina, a miosina, né? Exatamente. Então, a gente tem lá a relação que vai existir entre a actina e miosina,
em que há necessidade de energia para que abra o sítio ativo aqui, né? O complexo troponina e tropomiosina. A partir do momento que você tem essa abertura do sítio ativo, libera-se o ATP e você tem a fixação da actina na miosina e com isso você promove a contração muscular. Então, a hora que a gente chega lá no nosso exercício e vê a necessidade, por exemplo, de uma ação concêntrica em ter mais força, essa ação ela não pode ser feita numa velocidade muito grande. Por que ela não pode ser feita numa velocidade muito grande? Porque quanto mais rápido for a necessidade de contrair o músculo, menos pontes cruzadas são formadas na fixação existente entre actina e miosina. Então, por isso que a gente vai ter essa relação de velocidade com força. Então, quando você faz uma ação de maneira mais concentrada, mais lenta, você tem condições, você permite a formação de maiores quantidades de pontes cruzadas, com isso você faz com que haja uma eficiência melhor na capacidade de contração da musculatura. A hora que você faz um negócio muito rápido, você não consegue estabelecer essa ponte cruzada e com isso você vai ter também uma relação de menos força também na hora da contração muscular. A hora que a gente vai para a ação excêntrica, a gente vai ter essa mesma relação da ponte cruzada, né? Então, quando a gente coloca lá a questão de menor velocidade e menos força, o que acontece na hora que você tem essa ponte cruzada na fase concêntrica? Você tem o encurtamento. Na ação excêntrica, na hora que tem o encurtamento, o músculo antagonista, o que acontece? Ele está alongado, não é verdade? Então, na hora que eu faço aqui a contração da rosca bíceps, a musculatura posterior, ou seja, a musculatura aqui do tríceps braquial, por exemplo, ela está alongada. Então, se eu tento fazer uma ação com menor velocidade aqui, até eu conseguir ter a formação de novas pontes cruzadas, vai levar um certo tempo, ou seja, vai demorar para eu conseguir ter uma força também substancial sendo produzida ali. A hora que eu consigo fazer com que haja uma maior velocidade nessa ação excêntrica, eu consigo fazer com que haja uma conexão maior entre as pontes e com isso eu faço com que haja também uma maior produção de força. Ficou claro para vocês? Vocês entenderam mais ou menos o que estava querendo esse desafio? E esse desafio era um puta de um desafio, porque ele envolvia não só a relação de força e velocidade, mas e muito aspectos da fisiologia da contração muscular, né? Então, ele fugia um pouco daquilo que muitas vezes eu acabo propondo para vocês dentro da matéria, e várias vezes eu cheguei a falar, isso aqui, vocês viram em fisiologia, isso aqui é problema de vocês com o Otávio. Mas a hora que surge isso no desafio, não tem como eu me abster disso, eu tenho que falar a respeito. Beleza? Ficou claro para vocês, então, esse desafio? Não era um desafio tão fácil assim, né? Mas também não era lá tão impossível. Eu acho que, no nosso caso, se a gente conseguiu fazer essa relação do que é o concêntrico, do que é o excêntrico, tá perfeito, tá bom demais. Beleza? Então, partindo dessa compreensão aí, a teoria das pontes cruzadas, ela entra como um complemento. Beleza? Maravilha. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa do exercício? Não? Deixa eu voltar lá então. Fechando aqui. Vamos lá para os exercícios então. A gente viu lá que foram as questões 4 e 5 que tiveram o maior índice de erros, né? Então vamos lá na questão 4 para ver o que essa questão 4 está falando. A questão 4, ela traz mais ou menos aquilo que a gente acabou de fazer no desafio, né? Qual das alternativas abaixo melhor explica o comportamento da relação força e velocidade em contrações excêntricas? Olha que legal! E o que a gente viu que acontece na relação excêntrica com a força muscular? Quanto maior força, né, maior velocidade. Exatamente. E menor velocidade, menor força. Menor velocidade, menor força. Então aqui fala aqui, em contrações excêntricas, principalmente devido à participação de componentes passivos
ocorre uma menor produção de força em maiores velocidades. Na verdade, a gente viu que é uma relação mais com relação a força e velocidade. Então, a gente elimina. A B, na contração excêntrica, maiores velocidades ocorrem, em maiores velocidades ocorrem menos ligações entre a quitina e miosina. Beleza, gerando menos força. Não também, né? A gente viu lá, nas contrações excêntricas, quanto maior a velocidade, maior ligação entre a quitina e miosina vai acontecer, gerando mais força, né? Lembra? Ele consegue conectar de uma maneira mais rápida essas pontes. Em contrações excêntricas, maiores velocidades ocorrem menos ligações de pontes cruzadas. Aquela famosa, fez a alternativa B, tem que fazer a C. Faz igual, mas muda alguma coisa. Diz a mesma coisa, só que de uma maneira diferente na C daquilo que foi dito na B. Né? Então, se a maior a velocidade, eu tenho mais força, porque eu tenho mais ponte cruzada. Então, não tem como eu ter mais força com menos ligação de ponte cruzada. Não faz sentido isso. Na alternativa E, nenhuma das alternativas explica o comportamento de força e velocidade em contrações excêntricas. Será? Vamos lá ver o que a D fala. Em contrações excêntricas, principalmente devido à participação de componentes passivos, ocorre uma maior produção de força em maiores velocidades e uma menor produção de força em menores velocidades. Ou seja, essa capacidade que a fibra vai ter de alongar e se contrair, certo? Acaba sendo essencial, ou seja, a alternativa D ela acaba sendo a correta, né? A alternativa E não acaba tendo muito sentido. Então a gente acaba vendo que a solução do desafio ela acaba sendo essencial para a resposta dos exercícios, ou dentro dos exercícios você consegue pegar mais ou menos o fio da meada de como responder o desafio, né? E depois aqui a pergunta 5 vai entrar lá a questão de anatomia, ou mesmo a fisiologia do Otávio, ou até mesmo o polar, né, com a biologia. Eu acho que o polar em menos presença. Em contrações excêntricas, a força passiva é dependente da atuação de tecidos conjuntivos do músculo. São exemplos de tecidos conjuntivos. Então a gente coloca lá a quitina, miosina e titina. Eles não são tecidos conjuntivos, eles não são elementos passivos, eles são atuantes, né, nessa contração muscular. Conectina, endomísio, perimísio e epimísio, né? A conectina ela acaba sendo um outro nome para a titina, ou seja, também ela tem uma participação ativa na contração muscular. Endomísio, perimísio, epimísio, a titina aqui de novo, né? E depois aqui ele coloca todo mundo, né? Endomísio, perimísio, epimísio, a quitina, miosina, titina. Então o que acaba sobrando é o endomísio, perimísio e epimísio, que são essas estruturas que fazem parte do tecido conjuntivo, que estão dentro lá da fibra muscular e que garantem essa questão da força passiva no que diz respeito a essa capacidade de distensão e contração da musculatura. Certo, povo? Tranquilo até aí? De boa? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá então para a velocidade, vamos lá para a speed, né? Temos que dar sequência, vamos chegar no nosso conteúdo. Então, a ideia nossa é começar a trabalhar a velocidade. A gente trabalhou já a resistência, a gente trabalhou a força, e agora chega a vez da gente trabalhar a velocidade, né? E aí eu pergunto para vocês, eu preciso da participação de vocês, né? Apesar de nós estarmos distantes, a aula é a mesma que eu faço na aula presencial, então você pode contribuir no chat ou com o microfone, falando, tal, bonitinho. O que é velocidade para vocês? Vocês sabem me dizer o que seria velocidade para vocês? Né? Ele está aí num processo de pandemia em que o mundo inteiro está parado e as pessoas falam, não, porque o vírus ele conseguiu se disseminar de maneira global, de forma muito veloz, né? Uma velocidade que até então não se imaginava. O que seria essa velocidade
de propagação, por exemplo, de um vírus, ou, no nosso caso, na educação física, relacionado com as práticas esportivas, práticas corporais? Por exemplo, deslocar de ponto A ao ponto B o mais rápido possível. A gente vai ter essa questão de se deslocar de um ponto A ao ponto B o mais rápido, né? É essencial. A capacidade de fazer um movimento em um menor tempo possível. A gente vai ter essa questão da velocidade, né? Muito ligada com a variável tempo. Se a gente voltar nos tempos de escola, eu acho que vocês vão lembrar dessa fórmula. Velocidade é igual a... E agora, cadê o ΔS? Vamos escrever delta. Delta S dividido pelo delta V, né? Pelo delta T. O que seria o delta S como o delta T? A necessidade que você vai ter de se deslocar dentro de um espaço, dentro de um determinado período de tempo. Então, o quanto você se desloca no espaço, a forma como você se desloca no espaço e o tempo que você gasta naquilo, acaba meio que representando a sua velocidade, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui, 3 indivíduos, né? O indivíduo 1, vamos colocar aqui para ficar mais fácil a identificação, porque daí fica mais claro. O indivíduo 2 e o indivíduo 3 aqui, certo? Os 3 tinham que se deslocar de um ponto A até um ponto B. Né? A gente não falou aí essa questão de se deslocar dentro do espaço, dentro do tempo. Então a gente vai ter, por exemplo, que para ir do ponto A até o ponto B, o indivíduo 1 gastou 10 minutos. O indivíduo 2 gastou 30 minutos. O indivíduo 3 ele nem saiu do lugar. Olha que maravilha, né? Se a gente fosse aí, uma pergunta fácil de se responder, qual deles foi o mais veloz? $10. O indivíduo 1, né? O primeiro, né? O primeiro foi mais rápido. Fez em 10 minutos a mesma distância que o 2 realizou em 30. Né? E o 3, então, que nem se mexeu, nem saiu do lugar. Se a gente for fazer uma análise, e toda vez que a gente fala em velocidade, é muito importante a gente pensar, tá, mas foi mais veloz comparado a quê? Baseando-se em quê? Né? Essa distância de 10 minutos, né? Essa distância que foi feita em 10 minutos, ela é compatível com 10 minutos? O 30 minutos, será que foi muito tempo, foi menos tempo? Mas se a gente for fazer uma comparação entre o indivíduo 1 e o indivíduo 2, realmente o indivíduo 1 foi muito mais rápido que o 2. Só que se a gente comparar o 2 com o 3, a gente vai ver que o 2 foi muito mais rápido que o 3, que nem saiu do lugar, né? Então, quando a gente pega essas questões de velocidade, é necessário que a gente tenha essa criticidade em analisar. Tá, ele foi mais veloz comparado a quê? Comparado a quem? Né? Então, quando você fala, faz mais rápido. Tá, mas mais rápido baseado em que aspectos? Né? E vocês vão ver que não acaba sendo tão simples assim da gente procurar definir velocidade. A gente vai encontrar na literatura uma série de definições para essa capacidade física condicionante, e a gente vai acabar encontrando, por exemplo, alguns problemas que vai acabar surgindo nessas definições. Então, tem um autor que vai falar que velocidade é a capacidade de executar ações motoras em curtos intervalos. Né? Qual que acaba sendo o problema dessa definição, por exemplo? A hora que a gente pega e estabelece que a velocidade em si, ela acaba sendo realizada, né? Ela acaba acontecendo a partir do momento que ela ocorre dentro de um curto intervalo de tempo. A hora que a gente tem, por exemplo, o Eliud Kipchoge, que faz a maratona em menos de 2 horas, essa definição ela acaba meio que entendendo mais ou menos o que seria a velocidade para esse cara, né, para esse atleta. Né? Ela pode falar, mas a forma como ele realiza as passadas, né, tu pode entender que a cada toque no chão é um curto intervalo de tempo que ele
utiliza, né? Ele corre a 21 km por hora, então ele vai ter uma média de passos muito grande. Então ela deixa assim uma questão um tanto quanto vaga no ar. O que seriam essas ações motoras em curtos intervalos? Né? É a questão do deslocamento, é a questão global do atleta se movendo de um ponto A até um ponto B, ou somente o movimento segmentar, né? O movimento das pernas, ou o movimento do braço, ou o movimento de lançamento, por exemplo, quando eu lanço uma bola, beleza? Então ela acaba meio que deixando muitas perguntas no ar. Aí a gente vai para o Weineck, e o Weineck ele é ligeiro, porque ele fala muito, mas ele fica meio que em cima do muro, né? Então o Weineck acaba falando lá da velocidade como sendo resultante dos aspectos psíquicos, cognitivos, coordenativos e condicionantes, sujeitos à influência genética, do aprendizado, do desenvolvimento sensorial, do desenvolvimento neuronal, bem como dos tendões, músculos e capacidade de mobilização energética. O que vocês acharam dessa definição? Legal, né? Bem mais completo. Sim, agora tira a palavra velocidade motora e coloca a resistência para mim aí, você vai ver a diferença que fica, se vai mudar alguma coisa ou se você concorda com ela também. Vamos trocar a velocidade motora por resistência. A resistência resulta da capacidade psíquica, cognitiva, coordenativa do condicionamento, sujeita às influências genéticas, do aprendizado, desenvolvimento sensorial, neuronal, bem como dos tendões, músculos e capacidade de mobilização genética, de mobilização energética. Tira a resistência e põe força. A força vai depender, ou seja, ele conseguiu criar uma definição quase que genérica para as capacidades físicas. Qualquer coisa que você colocar ali encaixa, né? Então ele foi bem ligeiro nessa daí. Aí você vai ter uma outra definição que diz que a velocidade é uma qualidade física particular do músculo e das coordenações neuromusculares, que permite a execução de uma sucessão rápida de gestos em que em seu encadeamento constitui-se uma só e mesma ação de uma intensidade máxima e de uma duração muito breve, de uma duração breve ou muito breve. Então aí o que a gente acaba vendo de problema de novo nessa relação de velocidade? A questão de entender ela como uma ação máxima, né? Uma ação de duração breve ou muito breve. Então, quando eu pego para vocês, por exemplo, e falo lá no Jardim São Paulo, eu quero que vocês comecem a caminhar em volta da pista, e a gente fez isso na aula de marcha, e eu falei para vocês, vai chegar um momento que eu quero que vocês caminhem o mais rápido possível que vocês conseguirem fazer, beleza? E aí a gente vai ver que todo mundo conseguiu fazer o seu máximo ali, assim espero, né? Para tentar atingir a sua velocidade máxima de caminhada. Só que essa duração ela não foi breve ou muito breve. É claro que a gente vai ver, quando a gente pensa em intensidade máxima, a gente vai ver que, por exemplo, numa corrida de 100 metros, o atleta realmente ele faz a velocidade, ele procura atingir a velocidade máxima dele até a metade da prova e sustenta essa velocidade máxima por um curto período. A hora que você traz, por exemplo, para um maratonista, você vai ver que a hora que ele atinge essa velocidade média dele, né, ele faz com que essa média seja mantida do início até o fim da prova, para que ele faça essa prova o mais rápido possível. Então ele não chega a atingir uma intensidade máxima, e essa duração também ela não vai chegar a ser muito breve ou muito breve, ela acaba sendo longa, né? Então a gente vai acabar vendo que aqui a gente vai ter uma definição que ela não se adequa para todas as práticas. Aí Oi? Professor, Fale. nesse caso, no último, desculpa polemizar aí, mas aí eu entendo mais que a definição por uma habilidade do que capacidade. Sim, faz sentido. Faz sentido, né? Ele acaba meio que tentando trazer para essa questão da capacidade física, a hora que ele fala que é particular do músculo e da condição das coordenações neuromusculares, né? Mas que vai depender realmente do grau de habilidade do indivíduo, né? Então, a gente pode ter dois indivíduos que têm as mesmas características físicas no que diz respeito à constituição muscular, mas o que vai acabar diferenciando um do outro é essa habilidade, né? A forma como ocorre esse aspecto coordenativo na realização do movimento,
E isso acaba sendo bem claro quase todas as práticas que a gente se encontra na educação física. Então isso que você acaba pontuando também faz muito sentido. A hora que a gente vai para o barbante, então a gente vai perceber que ele indica que a velocidade é a capacidade de realizar um movimento no menor espaço de tempo. Então ele pega de novo aquela questão da fórmula. Velocidade ΔS sobre ΔT. Então, se eu pegar ali e fizer uma conta daquele espaço que existe lá entre o ponto A e o ponto B, que um fez em 10 minutos, outro fez em 3, sendo que a distância para os dois é a mesma, você vai ver que a velocidade de um acaba sendo maior em relação à velocidade do outro, né? Aí nós vamos para o Wernicke de novo, que é o rei de ficar em cima do muro, né? Então ele fala que ele entende por velocidade uma gama variada, comum e complexa de capacidades, a quais se apresentam em vários tipos de esporte de diferentes maneiras. E realmente, a velocidade nas provas de velocidade é uma, as velocidades nas provas de meio fundo é outra, a velocidade na prova de fundo é outra, a velocidade com que você faz o salto é uma, que você faz o arremesso é outra, a velocidade com que você joga futebol é uma, a velocidade com que você joga basquete é outra, a velocidade com que você dança é outra, a velocidade que você nada é outra. Ou seja, essa velocidade ela vai se manifestar de acordo com a necessidade, de acordo com que a prática acaba exigindo, né? Então, a gente vai perceber que a capacidade velocidade, realmente ela acaba sendo uma capacidade biomotora, que vai ser requerida nos esportes, que é a capacidade de você se transportar ou de você mover rapidamente, né? E quando a gente fala nessa questão de se transportar, é você sair de um ponto A a um ponto B, ou seja, de maneira global, ou você mover rapidamente, no caso que seria um membro, principalmente na hora que você vai lançar alguma coisa, né? Então a gente já vai ver um pouco a respeito disso, né? Então quando eu falo nessa questão do movimento em si, a gente vai entender que essa velocidade ela pode ser manifestada, ela pode ser encontrada a partir de ações acíclicas e a partir de ações cíclicas, né? E o que seria essa questão cíclico e acíclico, né? O que seria uma ação cíclica, que é o mais fácil de entender? Pedalar uma bicicleta, por exemplo. Exatamente, o próprio nome diz, né? Pedal é uma forma cíclica. É o ciclismo, né? Ou seja, você vai tendo a repetição de fases de uma maneira quase que constante para aquilo acontecer. Então, no pedalar, ora seu pé está em cima, o outro está embaixo. Daqui a pouco você pedala e acaba acontecendo essa inversão que vai se repetindo de maneira constante, e com isso você se desloca. Quanto mais rápida for essa pressão que você realiza nos pedais, né, mais rápido vai ser a velocidade com que a bicicleta desenvolve. A hora que a gente transporta isso para o nadar, para o remar, ou para o correr e para o caminhar, também é a mesma coisa, também são ações cíclicas, né? A hora que você tem, por exemplo, a corrida, a gente vai ver que a corrida, para ser caracterizada como corrida, tem que existir o quê? Uma fase de apoio, seguida de uma fase aérea, que após essa fase aérea você tem um novo apoio. Então não tem como você mudar essa sequência do correr. Se você mudar qualquer coisa nessa lógica de movimento, você está se deslocando de um ponto A até um ponto B, mas você não está correndo. A mesma coisa vai acontecer no nadar. A hora que você entra na água e o professor fala para você, eu quero que você faça esses X chegadas aqui, né? Vamos colocar lá, eu quero que você nade 25 metros, a piscina do Jardim São Paulo. Quero que você saia dessa borda e chegue até a outra nadando crawl o mais rápido possível. Então a hora que ele determina, eu quero que você saia dessa borda e chegue até a outra nadando crawl, você sabe qual que vai ser o padrão de movimentação dos braços e das pernas para você caracterizar aquele nado como sendo o crawl, certo? Se você sair fazendo a braçada do crawl e realizando, por exemplo, o movimento de perna do que seria o nado peito, você não está nadando crawl. Apesar de esse ser um exercício educativo na natação, ele não representa o que é o nado crawl, certo?
E aí você vai ter outros exemplos, se vocês forem puxar pela memória, que são relacionados a práticas cíclicas, né? O próprio caminhar nosso, então você vai ter um primeiro desequilíbrio que você vai se deslocar, e aí você vai ter sempre o contato de um pé com o chão, e aí você vai se movendo, você vai se deslocando de um ponto A até um ponto B, beleza? A hora que nós vamos para as ações acíclicas, a gente vai ver que essas ações acíclicas, elas não apresentam repetição de fases, né? E essa repetição de fase, ela não vai existir por um simples detalhe. Quando a gente pega, por exemplo, um lançamento, para você lançar alguma coisa, você faz um movimento único. E aí você lançou, certo? Ou seja, o movimento começa, termina na hora que eu solto o objeto e ele se desloca no espaço dentro de uma determinada velocidade. Mas a minha ação, ela foi única, ela foi isolada. A hora que eu realizo um salto, a hora que eu pulo corda, você vai ter também, dependendo de como for, ações acíclicas acontecendo, né? Não o pular corda no que diz respeito a uma sequência de pular corda, mas principalmente naquelas brincadeiras que vocês faziam lá no Jardim São Paulo, com as crianças. A criança vem, salta uma vez a corda e passa correndo, depois ela vem de novo, dá 2 saltos e sai. Então você vai ter aí uma representação de uma ação acíclica. O drible propriamente dito é uma ação acíclica, que você vem conduzindo bola e aí você se desloca no espaço de modo a enganar o seu adversário, você faz com que haja uma modificação do padrão de movimento até você conseguir fazer com que haja o drible, né? A partir do momento que você consegue vencer o seu adversário, e aí você sai de novo em deslocamento pelo campo, né? A questão dos chutes também, você faz um chute só, você não fica chutando de maneira seguida essa bola, né? Então aí você vai ter essas ações acíclicas acontecendo. Ficou claro para vocês a diferença que vai existir entre velocidade cíclica e velocidade acíclica? Porque aí não acaba sendo a classificação da velocidade. Aí é mais ou menos quando a gente falou de ação concêntrica e ação excêntrica. Aí são formas dessa velocidade acontecer, né? Então são formas de identificação da velocidade. Então a hora que eu falo de uma ação acíclica, eu estou identificando a velocidade acontecendo a partir de um segmento corporal. Quando eu estou falando de velocidade cíclica, eu estou vendo um padrão, uma sequência que acontece ali e que faz com que ocorra aquela progressão devido a essa repetição de fases. A hora que a gente vai na questão do entendimento também dessa velocidade no que diz respeito ao treinamento esportivo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um trabalho de resistência, a gente vai ter lá diferentes maneiras de trabalhar resistência, diferentes maneiras de trabalhar força. A velocidade também vai ter essas diferentes maneiras. E assim, aquilo que eu vou falar para vocês agora, no que diz respeito particularmente à velocidade, ela vai ocorrer também na resistência, ela vai também ocorrer na força, né? E também vai acontecer na flexibilidade, ou seja, quando você relaciona essas capacidades físicas com treinamento, você vai ver que naquilo que você se programa para fazer, você vai ver que existe um momento do seu treino, da sua periodização, daquilo que você planejou, em que você vai trabalhar de uma maneira mais globalizada, de uma maneira mais geral, né? Então a gente fala que essa velocidade geral, ela surge principalmente no período de preparação no ciclo de treinamento. E por que no ciclo de preparação? Porque essa preparação, né, ela é dividida em preparação geral e preparação específica, e essa velocidade geral ela surge numa fase de preparação geral do ciclo de treinamento. E por que eu falo? Porque essa velocidade geral ela não vai ter uma especificidade direta com o objetivo ou com o desporto praticado. Você pode ter dentro de um treino de velocidade indivíduos que jogam futebol, que jogam basquete, que jogam vôlei, que fazem dança, que nadam, que fazem o ciclismo, ou seja, você está preparando o indivíduo
para que ele consiga se condicionar de uma melhor maneira para desenvolver as ações de uma maneira mais veloz. Só que essa velocidade em si, ela vai acabar sendo realmente adquirida a partir do momento que você parte para a fase de preparação específica, ou seja, onde você vai trabalhar velocidade específica, força de maneira específica, resistência de maneira específica. Ou seja, você vai relacionar esses exercícios, essas práticas, com a especificidade do desporto. Então, se numa velocidade geral você não vai ter uma relação específica com uma modalidade esportiva, com a prática, a hora que a gente vai para a velocidade específica, ela tem que ser relacionada diretamente com a atividade fim ou com o objetivo que você especificou no treinamento, certo? Então, você vai ver que essas ações que a gente viu, cíclicas e acíclicas, elas podem ocorrer tanto na velocidade geral quanto na velocidade específica, sendo que, no geral, você não tem uma relação com o desporto praticado. E, na específica, essa relação ela acaba sendo mais próxima, ela é realmente ligada de uma maneira direta com o desporto fim. Tranquilo? De boa? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos lá. A gente precisa compreender um pouquinho mais então, de modo que da mesma forma que a gente fez com a resistência, da mesma forma que a gente fez com a força, a gente vai fazer com a velocidade. Como é que eu consigo então classificar essa velocidade, né? A gente vai ter, eu vou mostrar para vocês, três maneiras, né? Três autores que trazem diferentes formas de se classificar a velocidade, né? Então, num primeiro momento, a gente vai entender essa velocidade classificada como velocidade pura e velocidade complexa. O que seria uma coisa pura para vocês? Seria meio automático, assim? Uma coisa automática? Será que uma coisa automática ela é pura? O que seria essa ideia automática? Uma ação automática, Tipo algo que é da pessoa mesmo, tipo assim, ela vai acontecer independente se tiver alguma influência. Ela é constante. Sim, quanto à constância, a gente tem que ter uma certa precaução, né? Nem tudo é constante, né? E a velocidade também, ela não acaba sendo uma capacidade constante, né? A gente viu que, como acontece com as outras capacidades físicas, com o decorrer do tempo você vai perdendo velocidade também, e a velocidade ela acaba sendo uma das capacidades físicas mais difíceis de serem desenvolvidas, né? Junto com flexibilidade, as duas aí estão meio que competindo para ver qual das duas acaba sendo mais complexa de se aperfeiçoar, de se aprimorar, né? E tanto uma quanto outra são as que mais são visíveis, o decréscimo dela com o passar do tempo, né? Se a gente vê, por exemplo, a forma como os idosos se deslocam, de uma maneira bem lenta, e as pessoas falam, porque é a sabedoria. Não, porque ele não tem velocidade mesmo, né? Acabou, ele não tem aquela capacidade de contrair a musculatura de maneira rápida, ele não tem resistência suficiente, porque se ele tivesse força, se ele tivesse resistência, eu duvido que ele ia estar andando devagarzinho, ele ia estar andando rápido, né? Então, muitas vezes isso que acaba acontecendo, mas brincadeiras à parte, faz muito sentido o que você acaba comentando quando a gente fala dessa questão pura, porque a velocidade pura vai ser dependente exclusivamente de fatores relacionados ao sistema nervoso central, né? Quando a gente fala dependente do sistema nervoso central, diz respeito a essa velocidade de transmissão do estímulo. O quanto tempo que esse estímulo leva, né, esses milésimos de segundo que levam para sair lá do cérebro e chegar lá na placa motora, lá no músculo e promover a contração muscular. E de fatores genéticos, né? Você vai ver aspectos genéticos, e um exemplo bem claro com relação a isso, a gente volta de novo na história do Usain Bolt,
no que diz respeito a essa velocidade, né? Ou seja, você vai ter um cara que acaba meio que quebrando paradigmas no que diz respeito ao perfil atlético de velocistas, né? Por quê? Porque as características genéticas dele, não no que diz respeito à velocidade pura, mas depois o que a gente vai ver relacionado à velocidade complexa, acabam auxiliando muito a fazer aquilo que ele faz. E por que eu falo que não tanto em relação à velocidade pura? Porque a velocidade pura, ela vai ser subdividida em velocidade de reação e ação. Vocês estão acostumados a ouvir que para toda ação existe uma reação, né? Então, se a pessoa faz uma coisa X, ela vai ter que arcar com a reação que vai gerar aquele ato dela. No caso da velocidade, acaba sendo o contrário. Toda reação, ela vai resultar em uma ação. Então, um exemplo bem simples para a gente compreender isso, né? E que aí entra essa questão principalmente do sistema nervoso central, é a hora que você está na largada de uma corrida ou em cima do bloco de partida na natação. O que o atleta está esperando nesse momento para ele começar a prova em si? A largada. Então, e essa largada ela vai acontecer a partir de um estímulo Sim. sonoro, né? Então, Tiro. se ouve o tiro, o que vai acontecer? Ele vai ter que reagir àquele tiro. Né? Então, a forma como ele vai ouvir aquele tiro e ele tem que saber qual que é a resposta que ele tem que dar. Então, essa resposta acaba sendo a ação. Então, a hora que você tem o tiro, você entende como esse tiro sendo o start, né? o princípio ativador da velocidade de ação, que é essa capacidade de realização de um movimento único, acíclico, frente a uma resistência. Ou seja, de eu ter que dar o meu primeiro passo, o meu primeiro salto e tentar erguer o meu corpo. Para, na sequência, eu ter uma velocidade de frequência que seria esses movimentos cíclicos que vão ser realizados naquilo que eu pretendo realizar. Ou seja, na hora que o nadador está no bloco de partida e ele ouve o tiro, ele sabe que ele tem que saltar na água. Para ele saltar na água, ele sabe quais são as cadeias musculares que têm que ser contraídas, quais têm que ser relaxadas, e o que ele tem que fazer para ele projetar esse corpo dele em direção à água. Ou seja, o movimento da largada na natação ele é único. A hora que ele caiu dentro da água, o que vai acontecer? Ele vai ter que ter essa capacidade de realização de movimentos rápidos e cíclicos. Beleza? Tranquilo aí a velocidade pura. Alguma dúvida? Alguém quer mais algum exemplo da velocidade pura? Você quer ver uma coisa interessante? Você pode dirigir embriagado? Não. Poder até pode, você não pode ser pego. Poder até pode, mas a lei não permite. Né? O que vai acontecer? Por que essa questão do dirigir embriagado acaba sendo um problema? Porque ela interfere principalmente nessa relação que vai existir de velocidade pura, de reação e ação. Por quê? Porque não só o álcool, mas como as drogas, elas interferem na capacidade de percepção do sistema nervoso central a estímulos, né? Ou seja, as respostas elas acabam sendo mais lentas, né? O álcool ele acaba atuando na degeneração da baía de mielina no neurônio. E para que serve essa baía de mielina no neurônio? Ela é responsável por garantir a velocidade de transmissão de um neurônio para outro. A hora que você tira, você degrada essa baía de mielina, esse estímulo ele não tem a mesma velocidade de transmissão até ele chegar lá no músculo. Então, eu nunca passei por isso, mas os colegas também, eu creio que não, mas vocês devem conhecer alguém, por exemplo, que ficou embriagado e falou que o mundo se movia em câmera lenta. Vocês já devem ter ouvido isso de alguém, por exemplo. Por que acaba tendo essa sensação de que o mundo está se movendo em câmera lenta? Porque a capacidade de percepção das coisas de maneira rápida, ela foi afetada. Houve uma interferência nisso devido à ação
do álcool ou de algum tipo de droga, né? Então, isso acaba sendo o problema principal, essa capacidade de reação e ação que a bebida alcoólica, principalmente, interfere no indivíduo. Beleza? Então, a gente tem o cara lá da piscina, voltando para o nosso exemplo, que estava lá no bloco de partida, ele ouviu o tiro, a primeira reação ao tiro dele foi entender que ele deve se jogar na piscina, então para isso ele teve a velocidade de ação, né? Essa ação é projetar o corpo em direção à água, fazer com que haja um movimento de pernas para ele projetar esse corpo à frente, para ele cair o mais longe possível, né? Para ele ganhar espaço dentro da piscina, até ele cair na água e começar a realizar os movimentos. Só que a gente vai ver que a velocidade pura, ela acaba sendo limitante, porque você vai ter ela ocorrendo de uma maneira rápida, né? Só que quando você cai dentro da água para nadar, você quer continuar nadando, né? Você não quer pular na água, dar 3, 4 pernadas e parar. O ideal seria, né, se você fosse flutuando até o outro lado, batesse e voltasse, não precisasse fazer esforço. Seria bem divertido isso. Mas não é esse o propósito do negócio. Você tem que dar continuidade, né? E aí, nessa questão da continuidade, você vai ver essa velocidade se manifestando de maneira complexa. E aí, nessa questão da forma complexa com que ela se manifesta, você vai perceber que ela é extremamente dependente de reservas energéticas, das reservas de ATP ou de como esse ATP vai ser sintetizado e ressintetizado. Então você vai ter, por exemplo, a hora que você está dentro da água, a necessidade da velocidade de força, da resistência de força rápida e resistência de velocidade máxima, se a sua ideia é tentar fazer esse nado o mais rápido possível, certo? Então aí você começa a ver o porquê que ela acaba sendo complexa. Porque a velocidade vai depender de outra capacidade física para se sustentar. No caso da velocidade de força, ela vai ter que ser dependente da capacidade de força que esse indivíduo tem de produzir para conseguir se manter naquilo que ele produz, naquilo que ele pretende fazer. Só que não adianta só ele ter essa capacidade de resistir a uma força, na verdade ele tem que ter essa resistência, na verdade, de força rápida para se manter dentro daquilo que ele pretende fazer, né? Então você vai ver, por exemplo, dentro da natação, essa relação que vai existir da velocidade pura com a velocidade complexa, principalmente nessa relação de resistência de velocidade máxima, porque você tem a questão dos movimentos cíclicos acontecendo. E a resistência de força rápida e a velocidade de força surgindo aonde? No momento da virada. Então eu estou realizando um movimento cíclico, na hora que eu vou fazer a minha virada, eu tenho que fazer com que ela seja feita de maneira rápida frente à resistência que a água está fazendo em cima de mim, mas eu tenho que ter também essa capacidade de realizar uma contração máxima, uma contração rápida, empurrando a parede para que eu consiga me deslocar no sentido contrário ao que eu estava fazendo. Então você vai ver dentro da natação as velocidades tanto pura quanto complexa sendo representadas de maneira plena aí. Tranquilo? De boa, de boa. Aí a gente vai ter o Cardinale, o Newton e o Nosaka, que eles acabam trazendo uma outra forma de entender também a velocidade, sendo que ela vai ser encaixada também não só nos esportes individuais, mas também nos esportes coletivos, né? Aquela relação que eu coloquei ali de velocidade pura e complexa, você vai ver que ela também vai se encaixar em esportes individuais, em esportes coletivos, mas essa que o Cardinale acaba trazendo, ela também acaba sendo interessante, e assim, eu não posso falar que a outra está errada, a outra está certa, ou que essa está errada, ou essa está certa. Aí entra aquela questão da escolha, o importante é o entendimento e você ver com qual autor você consegue compartilhar de uma melhor maneira aquilo que ele acaba entendendo. Então você acaba vendo que o Cardinale ele traz a relação de velocidade sendo classificada em velocidade de aceleração
velocidade máxima e resistência de velocidade, né? Aí a gente tem, de uma maneira bem clara, a provas dos 100 metros. Então você tem, a partir do tiro de largada, uma velocidade de aceleração, que é você procurar ter ganho de velocidade, onde você vai fazendo com que você comece a se deslocar aumentando essa velocidade, até que chega um ponto em que você vai atingir a sua velocidade máxima, né? E essa velocidade máxima você não consegue sustentar ela até o final, você vai sustentar ela por um curto espaço de tempo, né? E para você sustentar essa velocidade máxima, você vai ter que ter também essa questão de resistência de velocidade. Então, a hora que a gente compara, por exemplo, um velocista com um maratonista, você vai ver que um velocista ele tem uma capacidade muito grande de chegar à sua velocidade máxima, e um maratonista ele tem uma capacidade muito bem desenvolvida de sustentar uma velocidade, ou seja, de ter essa resistência de velocidade bem estruturada para ele conseguir manter ela do início ao fim da competição. Tranquilo até aí? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente vai encerrar por aqui, certo? Porque daí na semana que vem a gente volta a falar de velocidade, mas entendendo agora, a partir do momento que a gente compreende essa definição dela, como ela acaba se manifestando, qual que acaba sendo realmente a importância de se trabalhar a velocidade, quais são os aspectos positivos de se desenvolver a velocidade, como que isso pode ser feito, a questão da velocidade da infância, tudo isso a gente vai acabar vendo aí na próxima semana, no mesmo horário, beleza? Vocês perceberam que eu estou meio que demorando para mandar os e-mails, porque eu entendo que todo mundo já está meio que esperto com relação aos horários de início da aula. Então na semana que vem, às 7h30, a gente começa a nossa aula e eu mando para vocês os links já a partir das 7h15. Certo, pessoal? No mais, um abraço para vocês, uma boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar aí. Se não, ficamos por aí e nos vemos na semana que vem. Tá certo? Tranquilo, Kleber. Valeu, obrigado pela aula. Bom fim de semana aí. E até a próxima aula. Até. Tchau, tchau. Valeu. Gostou da aula? Essa aula você já tinha dado. Já. Titina. Já, da Titina. Titina, você se identificou? Identifiquei.